Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é 31 de agosto, último dia desse mês de agosto de 2022. Estamos recebendo hoje o professor Denilson Costa, o qual eu tenho a honra de chamar de amigo de longa data, né, Denilson? E fazendo uma pequena apresentação aqui para o Denilson. Denilson dispensa apresentações, mas mesmo assim, para não quebrar o protocolo, né? O Denilson possui graduação em mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará, doutorado em Engenharia Metalúrgica, Minas e Materiais pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Denilson foi orientado pelo querido professor Toninho Pérez, né? Assim, o Toninho é uma pessoa a par, né, Denilson? Não tem como a gente não falar de todos nós do processamento mineral sem não lembrarmos do Toninho, então fica aqui já o abraço ao colega. O Denilson possui uma especialização em óleos vegetais e faz todo sentido, acho que ele vai comentar em algum momento por que dessa especialização dele em óleos vegetais, mas está intimamente ligado ao trabalho dele, aos doutorados dele, e outra em tecnologia mineral, todas as duas pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor associado da Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus Marabá. Tem como principal campo de atuação o processo de flotação de minérios, utilizando reagentes alternativos, e é professor também do nosso curso de especialização em tratamento de minérios. Desde a Gênesis, né, desde a primeira turma que a gente conta aí com o Denilson no nosso quadro de professores permanentes aqui do curso. Denilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Denilson está reitor nesses dias, né? E mesmo assim abriu a agenda para vir nos receber aqui, conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que já é centenário, né, Denilson? A flotação já é centenária e mesmo assim ainda tira o nosso sono e ainda está presente aí no nosso dia a dia. Denilson, muito obrigado. Tá? O palco digital, meu amigo, é todo seu, fica à vontade, viu? Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder contribuir, apesar do tempo escasso que ultimamente nós todos, né, estamos tendo, e não só nós da universidade, mas nossos colegas aí das indústrias, enfim, todo mundo buscando fazer suas coisas, e é correria. O mundo está muito corrido, né, de fato, hoje. Então, mas eu agradeço o convite, André. É sempre uma honra poder contribuir, tá? Apesar do tempo escasso, tá? Repito. Então, André, eu propus aqui falar sobre flotação de minérios, né? Eu coloquei novas possibilidades e desafios, mas na realidade são possibilidades que já foram tentadas, mas que eu acho que no momento, né, poderiam retomar essas tentativas anteriores e pôr para frente com as atuais tecnologias, com o conhecimento mais aprofundado, né, dos reagentes, do modo de adsorção e tudo mais, tá? Então, eu vou tentar aqui em 40, 50 minutos expor, né, esse tema, né? E assim, né, ao final, né, eu abro para questionamentos, sugestões e inclusive discordâncias do que eu possa falar aqui, tá? Fique à vontade, aqui é uma conversa, tá? Apesar do Giovanni ter me elogiado aí muito, mas não sou esse super especialista em flotação. Na verdade, flotação é um mundo, né, que ainda tem muito a ser explorado, tem muita coisa a ser descoberta para que a gente avance aí nesse processo tão importante de tecnologia mineral. Bom, como o André falou, né, tá aqui exatamente o que ele falou, a minha formação é essa, tá? Fui graduado em 2000 pela UFPA em Engenharia Química, né? Tenho mestrado, logo após a graduação fiz mestrado, e concomitantemente eu fiz uma especialização em óleos vegetais, que terminei praticamente junto com o meu mestrado em 2003, tá? E já já vocês vão entender, né, o link que eu fiz com o meu doutorado. Depois eu fiz uma especialização em tecnologia mineral, também pela UFPA, em 2004, né? Após eu terminar o mestrado, eu comecei a especialização e fiz. Tinha pessoas do Chile envolvidas, pessoas do CETEM, né? Depois, em 2005, eu fui aprovado, né? Ainda era o UFPA, Universidade Federal do Pará, aqui para o campus de Marabá, né? Ainda era um campus da UFPA, aqui a universidade, em 2005, exatamente. Quando foi em 2008, né? Eu saí para o doutorado, aí eu fui fazer, já chegava de UFPA,
fazendo graduação, mestrado, especialização na UFPA e eu precisava conhecer pessoas novas e universidades diferentes, né? E eu quis muito ir para o UFMG, né? Fiz a seleção, consegui a aprovação e eu consegui exatamente ser orientado pelo professor que eu queria, que eu sonhava ser orientado, né? Eu cheguei, não foi fácil no início, André. Foi difícil conquistar o Toninho, depois das minhas notas lá, meu desempenho nas disciplinas, ele resolveu me orientar, né? E não me arrependo de forma alguma, é uma pessoa espetacular, né? Tanto como pesquisador como pessoa. Tá? Então, eu terminei meu doutorado em 2012, né? E retornei para ainda o UFPA, e quando foi 2013 passou a ser a Unifespa. 2013 passou a ser a Unifespa. E hoje eu sou professor associado aqui, essa questão de como é assistente, adjunto, associado, são níveis dentro da carreira de professor, da educação superior. Hoje eu sou professor associado da Faculdade de Engenharia de Minas, hoje a Unifespa, né? E com muita honra e com muito orgulho, professor do curso de especialização em tratamento de minério da UFCAT. Eu leciono a disciplina flotação, né, que eu gosto, assim como o Giovanni e todos que estão aqui, um tema interessantíssimo, né? E, inclusive, está sendo desenvolvido agora com uma turma. Tá? O principal campo de atuação que eu alio a minha formação na área de tecnologia mineral com os conhecimentos da engenharia química e da especialização em óleos vegetais, eu atuo no campo de processo de flotação utilizando reagentes alternativos, né? Não só nesse, a gente acaba se envolvendo com outros temas, assim, mas o que eu gosto seria reagentes alternativos, sabe? Desenvolvimento de agentes alternativos, testagem de reagentes alternativos, e vocês vão ver alguns trabalhos, né, que a gente, com a ajuda de alunos como Lohane, que está aí, outros que já estão no mercado de trabalho, desenvolveu e chegamos a resultado até bem interessante. Tá? Então, a apresentação ela se divide basicamente em 3 partes. Vou falar um pouco sobre fundamentos e agentes utilizados. Eu imagino que o público aqui seja diversificado, André, eu posso estar errado, tá? Então, eu vou, assim, falar um pouquinho de fundamento, o que é flotação, os reagentes utilizados. Depois eu vou falar de projetos e trabalhos desenvolvidos, tá? E aí o pessoal aí, quando eu for falar de fundamento, como Giovan, André e os demais colegas aí, tenham um pouquinho de paciência, que a gente precisa fazer, né, falar um pouquinho como que é a flotação, como que ela ocorre, os reagentes utilizados, mas após essa primeira parte, falarei de projetos e trabalhos desenvolvidos, né, principalmente com reagentes alternativos e especificamente com óleos vegetais, espécies vegetais da Amazônia. Aí, no final, bem sucintamente, vou falar de novas possibilidades e desafios para implementar essas novas possibilidades. Tá? Bom, tratamento de minérios, né, é um conjunto de operações que são realizadas em uma matéria-prima, né, mineral, com o objetivo de se obter produtos comercializáveis. Então, eu tenho minério, né, e existe vários tipos de minério de ferro, minério de cobre, minério fosfático, enfim. Eu preciso, né, normalmente, concentrar, né, em termos de quantidade relativa do meu mineral útil, do meu elemento útil. Tá? Então, tratamento de minério é conceituado como um conjunto de operações que são realizadas em uma matéria-prima com o objetivo de se obter produtos comercializáveis. Tem muitos alunos que me perguntam, mas um areal, né, é considerado tratamento de minério? E a minha resposta é sim, tá? Porque a areia, né, normalmente, aqui pelo menos em Marabá, ela é succionada por dragagem no rio, né? Mas essa areia ela vem toda cheia de restos de espécies vegetais, né? E ela precisa ser limpada e depois ela precisa ser peneirada, né? Normalmente eu tenho para a indústria na construção civil, eu tenho peneira, eu tenho areia fina, média e grossa, então eu preciso utilizar peneiras normalmente de 2 decks para fazer essa separação. Então, eu já fiz uma operação unitária, né,
eu apliquei uma operação unitária com o objetivo de obter produtos comercializáveis. Então, sim, é um tratamento, caracteriza um tratamento de minério, né? No Brasil, né, o termo mais utilizado é tratamento de minério, e aí eu já quero lembrar do nosso encontro que a gente faz aí anualmente. Inclusive, eu já ajudei a organizar esse encontro em Belém, e o André já organizou aí em Goiás, né, que é o Encontro Nacional de Tratamento de Minério, porque no Brasil o termo mais utilizado é tratamento de minério mesmo, mas é sinônimo de beneficiamento mineral, beneficiamento de minério, processamento de mineral e processamento de minério, tá, gente? Só para... Bom, as fases distintas e interdependentes do tratamento de minério são 3 fases que a gente pode dividir assim, muito nitidamente dentro de um fluxograma de uma usina de beneficiamento, né? Existe a preparação inclui fragmentação, normalmente britagem e moagem, e o controle de tamanho. Esse controle de tamanho ele é feito normalmente por peneiramento e classificador, né? Muito utilizado são os hidrociclones, mas tem classificador espiral também, tá? Então, fragmentação, britagem e moagem, normalmente a britagem é intercalada com peneiramento e a moagem intercalada com a classificação para eu fechar a minha etapa de preparação, tá? A fase 2, quando há, né, aqui em Carajás, o minério de ferro ele não é concentrado, tá, gente? Mas num beneficiamento convencional, há a etapa de concentração, que é chamada fase 2, que inclui tanto os métodos físicos, ou pode incluir, né, métodos densitários, magnéticos, elétricos, como os métodos físico-químicos, que é a flotação, que é o que a gente vai falar hoje. A flotação é considerado um método físico-químico dentro do processamento de minério, tá? E depois, a fase 3, né, a flotação, como ela é feita, né, em meio aquoso, né, e precisa retirar a água adicionada, né, e aí vem a fase 3, que seria o acabamento, tá? Que inclui técnica de separação e a separação sólido-líquido e assim, o processo mais utilizado, os 2 processos mais utilizados seria espessamento e filtragem. Então, o Giovan deve lembrar muito desse fluxograma, mas eu coloquei ali a fonte, Giovan, que você que me passou esse fluxograma, acredito eu, tá? Aqui deixa muito claro, né, o que eu comentei nesse slide anterior, tá? Pode ser que esse fluxograma simplificado já tenha mudado, né, mas é um fluxograma que a fonte é a Vale, é a mina do Sossego, né, aqui em Canaã dos Carajás, e aqui mostra claramente, né, as 3 fases que eu acabei de mostrar: preparação, concentração e acabamento. Aqui eu tenho a primeira etapa, moagem, né, britagem, moagem, SAG, intercalada aqui com peneiramento, depois um britador cone, uma carga circulante aqui. O passante na peneira segue para um bombeamento, é um circuito fechado reverso, esse segundo aqui, né? Aqui o ciclone está em circuito fechado com moinhos de bola, e a partir o overflow dessa ciclonagem já alimenta a segunda fase, a fase 2, conforme mostrei no slide anterior, que seria a concentração. E aqui a concentração, né, não inclui método físico, unicamente a flotação, que é considerado um método físico-químico. Aí eu tenho aqui a flotação Ruff, Scavenge, Clean, aqui eu tenho uma remoagem, tá? Também em circuito fechado reverso, tá? E aqui é a remoagem para aumentar o grau de liberação e chegar a um produto aí de aproximadamente 30% de cobre. Esse produto das colunas de flotação clean, eles vão para a separação sólido-líquido, né, que inclui espessamento e filtragem, nesse caso, o filtro prensa, tá? Detalhe que aqui, na moagem, na flotação Ruff, que é a primeira etapa aí da flotação, já é descartada uma quantidade significativa de massa, né? Em termos de 95%. Depois o Giovan pode até reforçar, se de fato isso aí, tá? Mas a flotação, o que seria a flotação, né? Ela vem de uma palavra inglesa, a flotation, na realidade a tradução seria flutuação, né? Mas é o que a gente chama de anglicismo, é uma palavra inglesa introduzida na nossa língua. Há outras palavras, né, que ocorreram isso, mas a flotação, inclusive os artigos mais antigos, a gente utiliza o termo flutuação,
né? Então, de um tempo para cá, passei a ser consagrada, pela falta de um termo melhor em português, utilizou-se, adotou-se o termo flotação, tá? Bom, mas como é que funciona o processo de flotação, né? E aí, quem conhece, gente, quem já está habituado a trabalhar com flotação, peço um pouquinho de paciência que eu vou usar alguns minutos aqui para tentar mostrar para quem ainda não teve contato, que assim, eu não sei se de fato alguém se todos já tiveram contato com o processo de flotação, tá? Bom, então eu tenho minério, né? Como mostrei anteriormente, eu preciso comminuir, eu preciso fragmentar esse material, né? Então eu uso britagem e moagem, né? Que seriam as operações de comminuição, de fragmentação, e junto com peneiramento e classificação. Então eu chego, né, a uma granulometria que vai propiciar a liberação dos minerais a serem concentrados, tá? Para individualizar esses minerais dos demais minerais de ganga, tá? Então, eu tenho aqui, como é que funciona? Imagine um tanque sob agitação, né? Em que nesse sistema eu tenho bolhas de ar, tá? E tenho água, tá? Lá da química básica, que todos nós já estudamos, né? Eu sei que a água é uma substância polar e o ar, que é composto predominantemente por nitrogênio, né, e oxigênio, é uma substância apolar, né? Então, eu tenho duas opções para o minério que eu vou incorporar aí nesse meu sistema. O minério que está hidrofóbico, ele vai ter afinidade com a bolha de ar, porque a superfície hidrofóbica é uma superfície apolar, tá? Então, superfície apolar vai ter afinidade com a substância apolar, que seria o gás, o ar, né? Nitrogênio e oxigênio, e a superfície polar, que seria a hidrofílica, vai ter afinidade com a água, tá? Então, que é que eu preciso ter para que a flotação ocorra? Eu preciso, né, com a adição controlada de reagentes, claro que há minerais naturalmente hidrofóbicos, mas não são poucos, tá? Eu preciso, usando um que a gente chama de sistema de reagente, adicionar controladamente esses reagentes para que a partícula que eu quero que combine com a bolha de ar se torne hidrofóbica e as partículas, os minerais, que eu quero que permaneçam na água, permaneçam hidrofílicas, ou eu torne essas partículas hidrofílicas. Tá? Assim eu consigo separar partículas hidrofóbicas de hidrofílicas. Tá? Por que que a flotação é amplamente utilizada? Mais utilizada do que outros métodos de concentração? Porque essa propriedade, que eu chamo propriedade diferenciadora, na verdade, os pesquisadores chamam de propriedade diferenciadora, ela pode ser induzida, ela pode ser modificada. Eu não consigo modificar a densidade de um determinado mineral, é uma propriedade intrínseca àquele mineral. Eu não consigo modificar a capacidade de ser atraída ou repelida por um ímã daquele mineral. Eu não posso tornar, a gente chama de suscetibilidade magnética, né? Eu não consigo tornar um mineral que não tem suscetibilidade magnética, tornar a ter, tá? Mas a superfície dos minerais eu consigo manipular. Com adição controlada de reagente, eu consigo tornar um mineral hidrofílico em hidrofóbico, eu consigo tornar um mineral pouco hidrofóbico em muito hidrofóbico, e um mineral hidrofílico em muito hidrofílico, né? Mas para isso eu preciso, né, de reagentes químicos, tá? Aí comecei, né, na época que eu comecei a estudar flotação, que eu decidi para a FMG fazer na área de flotação, eu falei, uai, mas se envolve reagente químico. Eu sou engenheiro químico, né? E é um processo da tecnologia mineral, por que não eu não estudar a flotação e me voltar para desenvolvimento de reagentes? Então, foi aí que surgiu, né, que a Loizinho falou, olha, professor Tonini, que era meu orientador, eu quero fazer flotação e desenvolvimento de reagente de flotação. Aí ele perguntou, tá, mas quais reagentes você quer trabalhar? Você quer desenvolver o quê? Novos coletores, mas quais substâncias você vai usar? Né? Reagente do mercado? Eu falei, não, eu quero propor novos reagentes. Tá? E aí, como eu tinha especialização em óleos vegetais, né?
E eu verifiquei que os ácidos graxos, a gente já vai ver, sais de ácido graxo, eles são utilizados, né, para flotação principalmente de rocha fosfática, ou minério fosfático. Então eu falei, olha, eu quero utilizar óleos vegetais, e como eu sou da Amazônia, eu quero utilizar óleos vegetais da Amazônia para flotar minério. Tá? Então foi esse trabalho que eu desenvolvi na minha tese. Tá? Eu uni minha formação de engenharia química, da graduação, meu mestrado em engenharia química, com a minha especialização em óleos vegetais, olha como casou tudo certinho, tá? Quando eu fiz a especialização em óleos vegetais, eu nunca pensei que eu fosse usar algum dia, eu usei na minha tese de doutorado. Então, a primeira recomendação que eu deixo para ele, nada em vão, gente, nada em vão, aproveite tudo, conhecimento, aproveite tudo que um dia vai servir, se não servir, você cresceu, tá? Então, os reagentes, né? A classificação dos reagentes. Então, eu uso um sistema de reagente. A ideia de utilização desses reagentes é tornar seletivamente a superfície hidrofóbica dos minerais que eu quero que flote, que quero que flutue, que eu quero que combine com as bolhas, tá? Então, nós temos 3 classes de reagentes, né? São os coletores, tá? São carro-chefe aí dos reagentes, tá? É o que vai tornar a superfície dos minerais hidrofóbicos, né? Vai atuar na interface sólido-líquido, tá? A flotação é um mundo, gente, mas eu vou tentar seguir, tá? Porque são pequenos detalhes assim que eu fico tentado a falar como que funciona essa interface sólido-líquido, mas assim, é uma palestra, a gente não precisa aprofundar, né? E quem tiver interesse em aprofundar mais, faça a especialização nossa aí da UFCAT, né, André? Que com certeza vai ser muito bem detalhado todos esses pormenores, tá? Então, eu tenho coletor, primeira classe coletor, seria o carro-chefe, né? Hidrofobizar as partículas minerais, né? Eu preciso, né, que as bolhas estejam suficientemente estáveis, né? Já na frente a gente vai ver que a flotação tem 3 etapas: colisão, adesão e transporte. Então, para essa última etapa de transporte, né, a bolha colidiu com a partícula hidrofóbica, que foi hidrofobizada pelo coletor, né? Ela vai aderir, segunda etapa da flotação, e vai ser transportada, esse material ter esse agregado, partícula bolha, por ter densidade menor que a densidade do meio, né, ela vai flutuar em vez de sedimentar. Então, vai flutuar, e aí vem o termo flotação, e eu preciso que essas bolhas estejam suficientemente estáveis para que elas cheguem no seu destino final. Qual é o destino final? A descarga, tá? Então, esse espumante ele vai atuar na interface, é uma outra interface do sistema de flotação, que é chamada interface líquido-gás, tá? Vai tornar essa película de água mais resistente. Tornando mais resistente, ela vai ter estabilidade suficiente para que chegue no seu destino final, que seria a descarga. Às vezes tem uma raspagem automática, às vezes por transbordo, tá? Então, tudo que não é coletor, ou seja, tudo que não vai hidrofobizar a superfície mineral e tudo atuando na interface sólido-líquido e tudo que não vai atuar no sentido de estabilizar, de tornar mais resistente essa película de ar que envolve as bolhas, atuando na interface líquido-gás, a gente chama de modificadores, né? E dentro do grupo de modificadores tem vários reagentes, tá? É um mundo de reagentes aí, mas os principais são o regulador de pH, por exemplo, tá? A flotação, dependendo do minério que a gente está flotando, a gente precisa ter um controle rigoroso, no caso de minério de ferro, por exemplo, e não tão rigoroso no caso de minério de cobre, e aí o Giovan que está aí, ele pode me desmentir se for o caso, né? Não precisa ter, já é uma faixa maior, mas o pH precisa ser controlado, na maioria das vezes, tá? Então, o regulador de pH é um modificador, tá? Depressor é um outro reagente que está na classe de modificador, né? O depressor, ele proporciona um efeito totalmente contrário do coletor. O coletor hidrofobiza, fazendo com que essa superfície mineral tenha aversão pela água. Já o depressor é aquele que vai hidrofilizar, ele vai fazer com que a partícula mineral tenha muita afinidade com a água, tá? Normalmente, protege, né, entre aspas, os minerais que eu não quero que sejam hidrofobizados, tá?
O caso clássico é minério de ferro. O amido de milho, né, é um depressor, né, amido de milho gelatinizado, precisa gelatinizar, é um depressor que faz com que a mina, que é o coletor do minério de ferro, não atue na superfície da hematita e só adsorva na superfície do quartzo, hidrofobizando o quartzo, tá? Bom, aqui, só para quem nunca viu uma espuma de flotação, tá? Eu tenho uma máquina de flotação aí, tá? Eu acredito que seja sulfeto e a bolha, né, aí sendo a espuma sendo transbordada por uma calha, né? Então essa é uma espuma de flotação, gente, tá? Visualmente o operador consegue identificar se a espuma está boa ou não, tanto pelo tamanho quanto pela coloração, tá? Bom, como eu falei, as etapas da flotação, né? Primeira, colisão, né? Uma vez os minerais colocados em contato com um reagente depressor e coletor, enfim, vai fazer o papel dele. Muitas vezes a gente é preciso utilizar condicionadores, né? Aí vai depender muito do tipo de adsorção que ocorre, né? Normalmente a dissorção física, a dissorção, o tempo necessário para que ocorra hidrofobização, ela é pequeno, curto, quase que instantâneo, né? Mas se for a dissorção química, eu preciso de um tempo maior, né? Só para exemplificar, a apatita aí eu uso em torno de 4, 5, 7 minutos, né? Para que o coletor atue na superfície do mineral. Então, eu preciso, nessa situação, de condicionador, né? Condicionadores são tanque agitado que colocam em contato lá o reagente, né? Os reagentes colocam em contato com os minerais. Então, após essa etapa, quando chega na célula de flotação, flotação propriamente dita, célula ou coluna, tá? Aí vai ocorrer essas três etapas aí, né? A colisão, né? Que são interações hidrodinâmicas, né? Eu preciso que a minha célula esteja agitada suficientemente para que não haja uma sedimentação, para que eu mantenha as partículas suspensas, mas também para proporcionar a colisão das bolhas de ar, né, que estão inseridas naquele meu sistema, através da aeração forçada ou a partir do giro do rotor, que faz com que a pressão interna seja menor, né, do que a pressão externa, fazendo com que haja a sucção de ar do exterior para dentro da célula, tá? Então, eu vou proporcionar com essa agitação a colisão entre a partícula e a bolha, né? Nesse caso, todas as partículas vão colidir, eu não consigo, a colisão não é um processo seletivo, quem vai colidir, vão colidir todas, no entanto, quem estiver termodinamicamente favorável para aderir, seriam aquelas partículas com ângulo de contato, que é outra forma de medir grau de hidrofobicidade. Quando estiver com a hidrofobicidade alta, né, ela vai aderir às bolhas de ar, né? E quando eu falo em adesão, não é tocar na bolha de ar, né? Ela vai tocar e vai ficar um tempo suficiente ali para que haja ruptura, afinamento e a criação da nova interface sólido-gás. Então, a adesão ela só é concretizada quando há essa ruptura, né, da película, afinamento e ruptura da película, e aí sim vai ocorrer adesão quando surgir a nova interface, que seria sólido-gás. E essa é a segunda etapa, adesão, e a terceira etapa é o transporte. Uma vez aderida, né, esse agregado partícula-bolha tem densidade menor, como eu falei agora há pouco, do que o meu sistema, ele vai ser transportado. Então, as três etapas têm que estar muito bem, tem que estar ocorrendo de forma satisfatória, tá? Não existe flotação se uma delas estiver sendo prejudicada, tá? Bom, seguindo aqui, né, dentro de uma célula de flotação eu tenho a zona de polpa, né, é onde ocorrem as três etapas que eu acabei de falar, colisão, adesão e transporte, e tenho a zona de espuma, né? Na zona de espuma, há muitas vezes, dependendo da granulometria, dependendo do nível de agitação,
né? Na flotação são muitas variáveis, gente, muitas variáveis, tá? E muitas delas interagem, isso que é interessante, sabe? Então, não dá para sair variando uma de cada vez, é muito comum utilizar planejamentos fatoriais completos, eu não sei se alguém tem contato aí, né, ou já teve contato, é muito importante variar tudo ao mesmo tempo, porque há muitas vezes interação entre as variáveis, e eu mesmo utilizei, né, essas ferramentas estatísticas aí, para identificar a influência das variáveis no produto, né? Tanto em teor quanto em recuperação. Então, há muitas vezes arraste, né, de partículas finas, ultrafinas, para essa camada de espuma, né? E ocorre mais ou menos isso aqui, ó. Tem partículas que são aprisionadas, né? Entre partículas aderidas, né? Aqui eu tenho mineral minério, tá? Eu coloquei minério, que na verdade é uma figura que eu peguei, mas não é minério, é mineral minério, tá? Um mineral útil, aqui aderida a uma bolha, né? São essas partículas vermelhinhas aqui. Tem as partículas mistas, né? Que não foram suficientemente liberadas, mas dependendo do jeitão que ela colide com a bolha, ela pode ser, pode aderir, tá? E tem mineral de ganga que foram arrastadas, é um arraste mesmo, que a gente chama arraste hidrodinâmico ou arraste mecânico, tá? Então foram arrastadas, elas, entre as bolhas, como existe água, elas permanecem, são hidrofílicas e estão no meio que elas deveriam estar, tá? Então, é muito comum ocorrer esse arraste, principalmente quando há partículas muito finas, né, no sistema. Na desculpa, na coluna de flotação, né, há uma água de lavagem, né, que faz com que a água de lavagem é uma espécie de chuveirinho que fica no topo da coluna, essa água percole entre as bolhas e devolva, né, essas partículas que foram arrastadas para a zona de polpa, tá? Impedindo, né, que contamine o concentrado aí. Que mais? Bom, já comentei aqui, né, que os três classes de reagentes são coletores, espumantes e modificadores. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, dos principais tipos de coletores, né? A característica da molécula, ela tem, a gente chama de heteropolar, né? Ela tem uma parte apolar, que torna a superfície do mineral hidrofílica, e uma parte polar, né? Que pode ser chamada também de solidofílica, que vai interagir tanto com capacidade de interagir com a água, quanto com a superfície do mineral, tá? E eu tenho dois tipos, né? Quando aqui essa parte polar é um cátion, é um íon positivo chamado cátion, né? Ou quando essa parte polar é um íon negativo chamado ânion, né? Aí já começa eu classificar, eu diferir os tipos de flotação, né? Quando eu tenho um reagente coletor, né, que é o responsável por hidrofobização de partículas, né? Quando eu tenho um reagente coletor, que é um cátion, né, eu chamo de flotação catiônica, né? Quando eu tenho um reagente coletor, que é um ânion, eu chamo de flotação aniônica. E se eu flotar, né? Se eu flotar um mineral útil, é uma flotação, aí dependendo do coletor utilizado, uma flotação aniônica direta, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que eu utilizo um coletor aniônico e que eu levo para a espuma o mineral útil, mineral de interesse, tá? Se eu tenho um coletor catiônico, por exemplo, né, no caso de minério de ferro, se eu tenho um coletor catiônico, a mina é um coletor catiônico, já a gente vai ver. Se eu tenho um coletor catiônico que leva para a camada de espuma, né, ou seja, que hidrofobiza as partículas de ganga, né, e se eu hidrofobizei, elas vão ser flotadas, né, eu tenho uma flotação catiônica reversa, tá? Então, a gente já começa a diferenciar os tipos de flotação. Eu tenho flotação catiônica reversa, flotação catiônica direta, flotação aniônica reversa, flotação aniônica direta e por aí vai, tá? Então, com esses nomes eu consigo identificar qual o coletor que eu estou utilizando,
se é um coletor catiônico ou aniônico, e se o que eu estou levando para a camada de espuma é o mineral útil ou o mineral de ganga, tá? Bom, esses reagentes, eles atuam na interface sólido-líquido, alterando a superfície mineral que passa de caráter hidrofílico para hidrofóbico, como eu falei, ou pouco hidrofóbico para muito hidrofóbico, como é o caso de minerais sulfetados, aí, um exemplo que eu costumo usar muito, que é a usina que, na época que o Giovan, que está nos assistindo, nos permitiu fazer muitas visitas, né? É a calcopirita, né? O principal mineral minério lá da usina do Sossego. Então, eu costumo usar, viu, Giovan, muito o exemplo do processamento da usina do Sossego, né? E lá eu tenho, né, um mineral já com um certo grau de hidrofobicidade, não suficiente para ver a flotação sem adição de coletor, né? Mas a ideia aí é, muitas vezes, tornar um mineral hidrofílico, tornar hidrofóbico, mas muitas vezes ocorre como ocorre com a calcopirita, que seria tornar o mineral pouco hidrofóbico e muito hidrofóbico através da adição de reagente químico, tá? Bom, a atuação do coletor, eu tentei ilustrar, tá, gente, nessa figura, tá? Então, o coletor, a molécula do coletor tem uma parte apolar e a parte polar. Considere a parte polar, a parte vermelhinha aí, tá? E a parte apolar é essa cauda aí que lembra bom, lembra algumas coisas aí, mas fica a critério da imaginação de você. Bom, então, se eu consigo fazer com esse coletor, tem interação, e aí essa interação pode ser por mecanismo eletrostático ou químico, né? Com essa superfície do mineral, essa cauda desse reagente coletor vai fazer com que eu torne minha partícula hidrofóbica. Uma vez tornada hidrofóbica, ela deixa de ter afinidade com as bolhas, desculpa, com a água, né? Tu vai passar a ter a aversão pela água e ter afinidade com as bolhas de ar, formando o agregado partícula-bolha e sendo flotado, tá? Bom, os coletores, né, já foi falado lá atrás, que são catiônicos e aniônicos. Principal não, o único representante do coletor de catiônicos é a amina, que é utilizada em minério de ferro, tá? E tem os coletores aniônicos. Dentro dos aniônicos eu tenho duas classificações, dois tipos, na realidade. Oxidrílicos e sulfidrílicos, né? Principal representante dos oxidrílicos, ácidos graxos ou sais de ácidos graxos que são utilizados efetivamente como coletor. Do sulfidrílico, o principal representante é o xantato, disparadamente, que é muito utilizado, flotação de sulfetos. Tá? Eu vou mostrar aqui, bem brevemente, né, a última versão do livro do professor Baltar coloca ainda como uma terceira classe de coletor aí os não iônicos, tá? Há controvérsias, tá? Eu espero que o professor Baltar não assista essa apresentação, senão ele vai brigar comigo, tá? Mas eu preferi usar a classificação mais, vamos dizer assim, mais amplamente utilizada, deixar os não iônicos de fora, tá? Porque, bom, eles, de fato, eu entendo como extensores de cadeia. Depois a gente pode conversar sobre isso, que não, a atuação deles não seria necessariamente de reagente coletor, tá? Bom, então nós vamos nos deter, eu vou me deter nesses dois tipos aí, catiônico e aniônico, e dentro dos aniônicos tem, né, a subclassificação aí de oxidrílicos e sulfidrílicos, tá? Bom, coletor catiônico, né, do minério de ferro é a amina, tá? Na realidade, uma diamina primária, né, ou uma éterdiamina, é mais comum heteramina, tá, gente? Eu coloquei aqui os tipos só para a gente entender que tem uma parte, né, como foi mostrada lá, uma cadeia hidrocarbônica, que é a parte apolar, que vai tornar a superfície do mineral hidrofóbica, e tem o grupo polar, que é o hidrofílico, ou solidofílico, né, que é o que vai adsorver na superfície do mineral. Bom, é um coletor catiônico, né, a amina. Assim, muitas vezes precisa colocar um heteroátomo aqui, um grupo éter, né, e é muito utilizado a éteramina, né, amina primária, amina graxa, dificilmente, assim, está deixando de ser usada, né, foi mostrado que
que esse heteroátomo aqui faz com que haja uma solubilidade maior, né, na água. Isso favorece a atuação do coletor na superfície do mineral, tá? Mas pode ter também eu colocar grupos amina aqui, tá? Por exemplo, isso aqui é uma éter-amina primária, né? Eu tenho éter-diamina, desculpa. Eu tenho 2 grupos amina aqui e um grupo éter, né, que é um oxigênio entre carbonos primários aqui, tá? Qual o objetivo desses heteroátomos? Tornar a amina mais solúvel em água, tá? Porque pode perder um pouco o poder de hidrofobicidade, pode até que ser P, tá? Mas eu não consigo fazer esse reagente atuar na superfície mineral se não tiver, se não possuir solubilidade em água. Então, essa é uma estratégia, né, que os fabricantes utilizaram de colocar heteroátomos aí, ou mais de um grupo amina, para que haja essa solubilidade, tá? Além disso, né, a amina ela é neutralizada, né, com ácido acético, ou seja, se for com ácido acético, ela passa a ser um acetato de amina, a reação é essa aqui, ó, tá? Um acetato de amina, esse de fato é o reagente coletor utilizado, e o grau de dissociação das aminas em meio aquoso é mostrado nesse gráfico aqui, tá? Em pH 10, 10,5, que é o pH de flotação do minério de ferro, eu tenho, né, a espécie catiônica aqui, né, e tenho a espécie molecular, né? 50% dissociada, metade dela é coletor, tem ação de coleta, atua na superfície mineral, né, na superfície do quartzo hidrofobizando, e a outra metade atua como espumante, que seria o aumento da estabilidade das bolhas. Olha só que maravilha, tá? Então, a amina, ela tem duplo papel, ela atua tanto como reagente coletor, tá? Em pH 10, tá? Tanto quanto espumante, tá? O outro coletor, né, o principal representante, digamos assim, do coletor aniônico, mas do aniônico, lembre que tem as duas classificações, os 2 tipos lá, né, sulfidrílico e oxidrílico. O sulfidrílico que é o xantato, que o Giovan e demais colegas conhecem muito bem, que trabalham trabalharam, né, com flotação de sulfeto, né, é um sal de ácido xântico, na verdade o xantato, né, ele é utilizado também a partir do contato com uma base, nesse caso, né? Então, precisa, né, o sal, ácido e base vai me dar sal e água, né? Do jeito que foi feito lá com a amina, né, que foi neutralizado com ácido acético, aqui eu preciso colocar, já que tem caráter ácido, né? É um ácido carbônico, eu preciso colocar uma base que vai me dar o sal, que seria o xantato ou de sódio ou de potássio, né, e é bastante solúvel em água. Nesse caso, diferente das aminas, que tem normalmente 10 a 12 carbonos, né? Aqui, ó, 10 a 12 carbonos, aqui o xantato normalmente ele tem 4 a 5 carbonos, tá? Por que que a cadeia hidrocarbônica de xantato é menor do que da amina, por exemplo? Porque o sulfeto, né, vamos colocar aí calcopirita, ela já tem um certo grau de hidrofobicidade, então ela não precisa de uma cadeia muito longa para tornar hidrofóbico suficiente para que ocorra a flotação, tá? Bom, o coletor aniônico oxidrílico, que é aqui que eu queria chegar, né, que foi objeto do meu estudo, são os ácidos carboxílicos e seus sais, né? Se forem de cadeia longa, os ácidos carboxílicos são apelidados de ácidos graxos, tá? Então, de novo, parecido com o que ocorre lá na mina, eu tenho uma parte apolar, né, ou não polar, e um grupo polar, tá? Esse grupo polar, ele, né, dissocia, isso aqui é um sal de ácido graxo, sal de sódio, tá? Ele dissocia, esse sódio sai e passa a ter um carboxilato aqui, esse carboxilato que vai atuar na superfície do mineral. Isso foi obtido a partir de uma hidrólise alcalina, né? Posso chamar de neutralização ou saponificação, né, de um ácido graxo com uma base, né?
Então, eu produzi um sal, né? Se a base for hidróxido de sódio, eu utilizo um sal, eu produzo um sal de sódio, tá? Se for potássio, obviamente, vai ser um sal de potássio, tá? Mas é muito comum utilizar o sódio. Então, eu tenho aqui um coletor aniônico oxidrílico, tá? Ele foi obtido a partir de um ácido graxo, em que eu tenho uma carbonila, né? E antes de ter esse sódio aqui, após a hidrólise, eu tinha um hidrogênio aqui. Então, é uma carbonila e uma hidroxila, que o nome, né, da junção dessas duas funções orgânicas chama-se carboxila, tá? Por isso que o sal é o que a gente chama de carboxilato, tá? Bom, como é que eu obtenho, né, no caso do meu trabalho, como foi que eu obtive? Na indústria mineral, normalmente, são ácidos graxos a partir de resíduos industriais, tá? De processamento de óleos, enfim, gorduras, tá? Muitas vezes é chamado de óleo, mas não é mais um óleo, tá? Eles são ácidos graxos, tá? Que eu só preciso pôr em contato com uma base, né? Vai haver a produção de sal de ácido graxo. No caso do meu trabalho, eu utilizei a partir de óleos e gorduras. Óleos e gorduras são ésteres de glicerol, tá? A natureza se encarregou dessa reação aqui. O glicerol reagiu com ácido carboxílico nas espécies vegetais, né? E formou o éster de glicerol, tá? Ou um triacilglicerol, tá? Então, eu usei na minha tese nesses óleos e gorduras vegetais da Amazônia, tá? Como é que ocorre a hidrólise alcalina? Eu tenho aqui o triacilglicerol, que seria óleos e gorduras vegetais. Eu ponho em contato com uma base, né? A base que eu utilizei foi hidróxido de sódio, e eu vou transformar em sabão. Os sais de ácidos graxos, eles são sabões, tá? E que eu vou ter como produto glicerol e sabão, tá? Por isso que a reação é chamada de saponificação, tá? Mas o que vai atuar efetivamente como um coletor, como eu já falei, são os sais de ácido graxo, tá? Dissocia, sai o sódio, fica o carboxilato, que é coletor aniônico responsável pela hidrofobização dos minerais. Aqui, de novo, a mesma figura que eu coloquei anteriormente para entender como é que ocorre essa reação, tá? E a partir de agora eu vou falar o que eu fiz na minha tese, tá? Bom, fundamentos, né, da flotação, reagentes utilizados de forma muito sucinta, gente, muito sucinta, tá? Importante falar isso. É um mundo, o que eu falei aqui meia hora, tá? É um mundo que a gente, num curso de graduação, a gente vê aí em 30 horas, no curso de especialização a gente vê toda a, a matéria em torno de 34 horas, mas com trabalhos extras, tá? Então, de forma resumida, é isso, fundamento de flotação, tá? E a partir de agora eu vou mostrar os trabalhos, né, desde a minha tese, o que a gente vem fazendo aí de desenvolvimento, de utilização de reagentes alternativos para flotar minério. Bom, a minha tese foi essa aqui, o título. Eu não olhei, gente, a minha tese, eu estava na pressa aqui fazendo a apresentação para essa palestra. Eu acho que é exatamente esse, se eu não esqueci, mas olha só, me dê um desconto se tiver diferente um pouco do título original, tá? Porque foi em 2012, então faz 10 anos, tá? Então, eu acredito que seja o uso de óleos vegetais amazônicos na flotação de minério fosfático, tá? Então, olha só a infinidade de espécies que eu utilizei, tá? Na verdade, foram 13, eu não sei se eu consegui colocar as 13 aqui. Assim, não foi muito baseado vamos dizer assim, na disponibilidade, principalmente disponibilidade, foi mais baseada na composição em ácidos graxos. Porque eu queria verificar qual composição em ácidos graxos me dava a melhor resposta, tá? Então, tudo que eu consegui extrair de óleo vegetal, de espécie vegetal, qualquer espécie que fosse, eu extraí. Nós conseguimos extrair para testar, tá? Então, uma das espécies vegetais que eu utilizei foi o óleo da
polpa de Buriti, essa parte vermelha aqui, ó. Buriti é uma palmeira comum na região de Várzea, tá? Aqui no Pará, na Amazônia tem muito, tá? Então eu testei esse óleo, tá? Eu testei o óleo a partir da semente de maracujá. No Ceará, a produção de suco de maracujá é estrondosa, pelo menos na época era, não sei se alguém já superou o Ceará na produção de suco de maracujá. Então a geração de semente de maracujá era um negócio assim impressionante, tá? Então eu acabei utilizando também, tá? O óleo extraído da semente, tá? A extração, normalmente, assim, muitas vezes eu utilizei Stratosox, né? Usando hexano, né? Para extração por solvente, né? Para retirar esse óleo, depois eu evaporava o solvente e obtinha o óleo. Eu utilizei um fruto, né? Daqui da região também chamado inajá, também foi da polpa do inajá, tá? Eu utilizei um óleo extraído da castanha do Pará, nesse caso aí por prensagem, tá? Castanha do Pará, eu acho que todos conhecem, né? É oriundo da castanheira e que tem um ouriço duro demais, tá? Quem nunca... Um dia eu até levei para uma amiga minha de Minas Gerais, que ela tinha curiosidade, falou, eu só vi por foto. Tá bom, eu levo, na época do meu doutorado, eu levei um ouriço de castanha para ela. Eu falei assim, ó, eu vou levar um ouriço fechado e um aberto, já com os frutos livres aí, que você não vai conseguir quebrar isso daí, tá? Então, o óleo foi extraído dessa amêndoa aqui, ó, essa amêndoa, parte branca que vocês estão vendo nessa figura esquerda aí, inferior esquerda, tá? E o fruto já retirado da casca aqui nessa imagem inferior direita aqui. Então, foi a partir dessa amêndoa que eu extraí o óleo da castanha do Pará. O óleo de andiroba, né, foi extraído também por prensagem mecânica, tá? São essas assim, espécies de amêndoas aqui, mas que são facilmente quebráveis, né? Eu utilizei também, eu extraí óleo do açaí, da polpa do açaí, tá? É possível, tá? Tem 51% de gordura, né? O açaí, tá? Então eu extraí óleo de açaí para testar. Pracaxi, tá? Teve espécies vegetais que eu não extraí, e eu pedi ajuda para um amigo meu, né, que trabalhava com óleos vegetais da Amazônia, e ele me ajudou. Os que eu não consegui extrair, ele extraía para mim, que já tinha bem mais experiência, inclusive tinha feito a especialização comigo, tá? Em óleos vegetais, né, que eu falei lá no início. Eu utilizei o óleo do cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta muito apreciada aqui, né, para sorvete, suco, mas mesmo assim a gente fez uma extração da amêndoa do cupuaçu, tá? Gorduras, tá? Nós utilizamos também o tucumã, tiramos da amêndoa quanto da polpa, né? E do bacuri, é uma fruta muito apreciada aqui também, principalmente para produção de sorvete ou suco também, tá? Tão apreciada quanto o cupuaçu, tá? O cuúba também utilizei, tá? E o murumuru, o murumuru foi da amêndoa. E a composição em ácidos graxos foram esses aqui, gente. Foram 3, 6, 9, 12. Tá faltando uma espécie aqui, que eu não sei qual é, mas tudo bem, tá? Então, olha a composição em ácidos graxos dessas espécies vegetais aqui, ó. Primeiro, buriti, 70,55% de ácido oleico, né? Vocês sabem que o oleato, né, é um dos reagentes mais utilizados aí para tratar a apatita, por exemplo. Oleato de sódio, né? Então, o óleo de buriti tinha 80% de ácido oleico. Falei, nossa senhora, maravilha, tá? Ácido palmítico é um ácido que a gente fala ácido saturado, tá? Tinha 17%. Quanto maior a composição em ácido insaturado, com duplas cadeias mais a temperatura ambiente, normalmente é um óleo. Se eu tenho uma quantidade significativa de ácido saturado, como láurico, mirístico, né, eu vou ter uma gordura, uma espécie vegetal na forma de gordura, à temperatura ambiente, tá? Então, eu testei buriti, maracujá, olha só, 28% de ácido oleico e 48% de ácido linoleico. Isso aqui eu fiz por
cromatografia gasosa, gente. É uma técnica, né, utilizada para identificar ácidos graxos em óleos vegetais. Tive a ajuda de químicos da UFMG, né? A Vani, que é uma pessoa inesquecível, aí, foi muito importante para esse meu trabalho, tá? Lá do Instituto de Química da UFMG. Então, eu tinha 28, no maracujá, da semente do maracujá, 28% de oleico, 48% linoleico. Inajá, uma quantidade significativa de oleico também, mas começou a aparecer muito palmítico aqui, tá? Isso acabava, de uma certa forma, dependendo da temperatura, solidificando o óleo. Castanha também muito oleico. Andiroba muito oleico, mas uma quantidade significativa de palmítico, tá? O açaí tinha muito oleico, tá? Aí vem aqui pracaxi, muito oleico, cupuaçu, muito oleico. Esteárico também. Esteárico são 18 carbonos, mas sem nenhuma insaturação. É a partir do esteárico que nós temos oleico e linoleico. Oleico com uma dupla, linoleico com duas duplas, no ácido graxo preso ao glicerol lá, tá, gente? O cupuaçu eu tinha esteárico e oleico. O tucumã eu tinha muito láurico. Isso aqui é um ácido saturado. Então, já passava, já não era um óleo, era uma gordura, tá? Gordura vegetal, mesmo assim testei. Bacuri também muito palmítico, tá? O cuúba, muito mirístico, ácido mirístico. E o murumuru, muito láurico. Então, eu tinha um time completo aqui com diferentes composições químicas em ácidos graxos. Composição em ácidos graxos, tá, gente? Então, eu tinha aqui ó, o murumuru com muito láurico, eu tinha o tucumã com muito láurico, mas eu tinha aqui, por exemplo, o bacuri com muito palmítico, eu tinha o cuba com muito mirístico, eu tinha uma galera aqui de rico em ácido oleico, né, o cupuaçu rico em esteárico, então eu conseguiria, a partir, pensei, né, na época, conseguiria verificar exatamente a diferença de atuação de cada um deles na superfície da apatita, tá? A hidrólise, ela foi feita, lembrando, não é um éster, gente, então eu preciso quebrar, eu vou voltar aqui rapidinho, vai ficar meio feio, mas tudo bem, eu preciso quebrar, né, essa ligação aqui, ó, ligação éster, eu preciso quebrar para que haja a formação de sais de ácidos graxos, né? Isso demanda energia e tempo, é um inconveniente, né? Perfeito. Então, eu utilizei esse sistema aqui, utilizando, inclusive, recirculação, né, para que o óleo ficasse sob aquecimento ali durante o tempo necessário, tá? E eu não houvesse perda, né, do líquido, né? Eu fiz utilizando somente água, fiz utilizando álcool também, né? E, bom, após o término, né, mudava a coloração do meu produto, né, e eu identificava, né, se houve ou não a formação de sais de ácidos graxos, né, se houve essa saponificação ou não, a partir da análise de espectroscopia no infravermelho, tá? Transformado de Fourier, FTIR. Tá? Então, qual era a característica principal? Olha só, essa linha vermelha, ela é Passion Fruit, semente de maracujá. Tá? Então, essa linha vermelha é o óleo saponificado, tá? E essa linha aqui azul seria o óleo antes da saponificação, que era que precisava acontecer para que eu tivesse assim, certeza que a minha reação ocorreu. Essa banda aqui em 1744 centímetros a menos 1, ela deveria desaparecer, né? Que caracteriza a carbonila do éster e sumir totalmente, tá? Que eu tinha certeza a partir daí de que havia ocorrido a conversão do éster em sal de ácido graxo, tá? Então, o que eu olhava sempre era essa banda na posição 1744, aproximadamente. Bom,
Professor Paulo Brandão, um especialista em FTIR, ele me ajudou bastante, tá? Para chegar a essa conclusão aqui. Não foi fácil, me ajudou muito, tá? Eu sou muito grato ao professor Paulo Brandão, né? Que, claro, junto com o professor Toninho, assim, foram sensacionais, e outros colegas lá na UFMG, tá? Bom, aí eu fui para o que a gente chama de microflotação, tá? O que é microflotação, gente? Tá como estudo fundamental que a gente vê a interação mineral por mineral com reagente coletor. Então, eu modifico pH, modifico o tipo de coletor. Então, eu fiz vários ensaios de microflotação, tá? Microflotação com minerais do minério fosfático, apatita, quartzita, quartzo, minerais presentes no minério que eu trabalhei, que foi minério de tataia, né? Cedido, gentilmente, outra pessoa que me ajudou muito foi o Rodrigo Albuquerque, do CDTN, tá? Aí, grato, se um dia ele for assistir, ou se estiver por aí, agradeço demais. Hoje é meu amigo, amigo do professor André também. Bom, então eu fiz vários estudos de microflotação, né, colocando mineral puro ali em contato com cada espécie dessa e vendo o resultado, tá? Eu não tinha tanta possibilidade, nessa época estava muito difícil a análise química, como hoje ainda é um gargalo para a gente, tá? Principalmente por fluorescência de raio-x. Então eu tinha que fazer muitos testes de microflotação para ainda não, ou ir para a etapa de flotação em bancada, utilizando minério fosfático já com indicativo ali muito bom de qual pH, qual reagente. Eu tinha que fazer uma triagem dos reagentes, dos óleos das espécies vegetais a serem utilizadas na próxima fase, entendeu? E aí eu elegi 5 espécies para seguir adiante, tá? Foi o buriti, o maracujá, o inajá, a castanha do Pará e andiroba, tá? Todos com um percentual alto de ácidos graxos insaturados, gente. Principalmente oleico e linoleico, tá? Se vocês forem voltar, desculpa, eu que tinha que voltar, mas se a gente voltar naquela tabela, e eu não quero voltar mais, tá? Me perdoe, mas o buriti, maracujá, inajá, castanha e andiroba, estes são ricos ou em ácido oleico ou linoleico, tá? Então, olha só. Aí eu utilizei um reagente de referência aqui, tá? Um reagente de referência que me deu 22,8, só flotação RUF, tá, gente? Só uma etapa. Né? Me deu 22,8% de P2O5, né? E uma recuperação aqui de 94,3%. E aí o Buriti me deu 27, no entanto, uma recuperação de P2O5 de 59. Lembrando que era só uma etapa. E aí veio aqui Maracujá, com 22,5% e uma recuperação alta, próximo, inclusive, do meu coletor de referência. 22,5, quase igual, né, o coletor de referência, e uma recuperação muito próxima, que foi mais próxima do coletor aqui, que tradicionalmente utilizado na flotação de fosfato. Isso aqui já foi flotação em bancada, tá, gente? Utilizando célula mecânica. Então, o Inajá me deu um alto teor de P2O5, no entanto, uma recuperação baixa, enfim. Então, eu segui adiante somente, na verdade, somente com óleo de maracujá, tá? Pelo alto nível de recuperação. Tinha poucas análises químicas para fazer, né? Desculpa, pouca possibilidade de fazer análise química, então eu tinha que fazer essa triagem. Fiz a triagem, né, das 3 espécies, sobraram 5, e daqui, nessa outra etapa, eu fiz a triagem e segui somente com coletor a partir da semente de maracujá, que era a partir de um resíduo, né? Também isso contou muito na escolha, né, do reagente da espécie vegetal para eu seguir adiante, tá? Então, qual é a conclusão? Que eu cheguei aos mesmos resultados de reagentes coletores convencionais. No entanto, eu preciso de um tempo elevado para fazer essa conversão e de uma temperatura elevada, tá? Eu utilizei em torno de 30, eu acho que 40 minutos para fazer essa conversão, e eu precisava desse tempo, que após eu ia coletando produto e fazendo FTIR, né, para verificar se havia a supressão daquela banda lá do infravermelho e
se tinha convertido. Enquanto não houvesse essa supressão total dessa banda, eu não teria um coletor 100% hidrolisado, sabe? E éster não funciona como reagente coletor, tá, gente? Então, apresentei minha tese, mas com aquela pequena frustração de que para chegar a um reagente coletor que apresentasse o mesmo resultado de reagentes coletores convencionais, eu precisava de energia e tempo para converter, para chegar a esse coletor, tá? Ok, então voltei, né, para Marabá, e aí num projeto Vale FAPESP, nós aprovamos a continuação, digamos assim, do meu trabalho de tese. Uso de espécies vegetais da Amazônia e flotação de minério. Foi um projeto da Vale, junto com a FAPESP, que é a fundação aqui do estado do Pará, né, desenvolvido no 2012, quando eu voltei, esse edital estava aberto, a gente acabou aprovando, até 2016. E aí eu tive vários alunos, né, que desenvolveram muitos artigos, TCCs, tá? Eu coloquei alguns aqui, Arthur Silva Alves e uma equipe que verificaram a influência da cadeia carbônica de coletores amazônicos na flotabilidade de minerais, tá? Então, comprovamos, né? Isso já tinha sido feito pelo professor Paulo Brandão, mas a gente precisava verificar, né, se de fato se confirmava, né, para as espécies da Amazônia. Então, nós chegamos à conclusão que sim, que quanto maior a insaturação da cadeia carbônica do ácido graxo, melhor o poder de coleta do reagente, tá? E aí a Amanda Carvalho de Oliveira, que inclusive ela é professora hoje da UFPE, né? Ela começou aqui na UFOP, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, no curso de Engenharia de Minas. Hoje ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco e, inclusive, ela assumiu, né, depois que o professor Baltar aposentou, ela assumiu a cadeira do professor Baltar, olha só. Que legal! Ela foi minha bolsista de iniciação científica, gente, 2012, entendeu? E ela eu pedi um trabalho para ela, inclusive foi o TCC dela, mas ela chegou a apresentar num ENTME aí, que eu não lembro qual foi, acho que foi 2013, né? Influência dos parâmetros de saponificação de espécies amazônicas na flotabilidade de minerais. Então, ela testou, tipo, quantidade de hidróxido de sódio, tempo. O objetivo dela era encurtar esse tempo e reduzir a temperatura. Ela chegou ao seguinte resultado, né? Bom, do primeiro trabalho, a recuperação de minerais está diretamente ligada à presença de insaturação na cadeia carbônica. Foi o trabalho do Arthur, né? E a Amanda chegou ao seguinte: tempo de reação acima de 20 minutos e temperatura acima de 50 não são fatores determinantes para a flotação de minerais. Então, eu já reduzi, olha só, lá na minha tese eu tinha utilizado 50 minutos e temperatura de 70 graus, se eu não estou enganado, 70 graus, tá? A Amanda conseguiu reduzir esse tempo e conseguiu reduzir a temperatura. Ótimo. E ela falou que quantidade de hidróxido de sódio acima de 30% da quantidade de óleo, ou seja, proporção de 1, 0,3, não acarreta o ganho significativo de recuperação do mineral. Então, foi um trabalho assim, importante, mas que ainda assim, né, a gente verificou que precisava de um tempo, 20 minutos, né? 20 minutos demanda tempo, e 50 graus ainda demanda energia para chegar nessa temperatura. Ok, e aí aqui o Brandão, né, a gente confrontava, né, esses resultados com trabalhos já realizados, e o Brandão, em 1994, que o professor Paulo Brandão, da UFMG, ele já tinha mostrado que os ácidos, né, os sais obtidos de ácidos com insaturação é aquela dupla ligação, gente, por exemplo, linoleico e linolênico, olha aqui, ó, tá? São os que apresentam maior flotabilidade dos minerais, que foi confirmado pelo trabalho do Arthur, tá? Então, a gente ficou bem satisfeito com o resultado, né, de ter baixado o tempo para 20 minutos e a temperatura baixado para 50, mas ainda assim a gente fez uma outra tentativa. Falei, olha, Amanda, olha só,
Se o nosso óleo precisa passar por aquecimento para que haja essa quebra aí, né, preparando o glicerol dos ácidos graxos, para que a base possa atuar formando sal de ácido graxo, então a gente pode testar óleo residual de fritura como reagente coletor na flotação de minério. E aí o minério que a gente já vinha testando era o minério fosfato. Continuamos com ele, tá? Perfeito, aprovamos, né? Aquele primeiro, esse aqui foi um edital universal do CNPq, 2012, faixa A, é a menor faixa, é 30 mil, se eu não estou enganado. Então, o CNPq aprovou, né? Alguém lá gostou da ideia e aprovamos e começamos a fazer estudos, né? De flotação utilizando óleo de residual de fritura, porque o que era que nós pensávamos? Que o aquecimento, né? E aí nós pegamos vários tipos de óleo, óleo de lanchonete, de shopping, que já tem um controle maior, pelo menos deveria, né? No quantidade de utilização desse óleo, né? E pegamos também de praças, assim, mais, vamos dizer, praças de periferia, que a gente imaginava que a quantidade de fritura naquele óleo tinha sido mais vezes, e fizemos também fritura por várias vezes, 7 vezes, para testar um outro coletor, né? O resultado não foi satisfatório. A gente não, assim, aparentemente não havia quebra suficiente, tá? Da ligação glicerol-ácido graxo, né? Não tinha tanto ácido graxo liberado e era, né, notável pelo nível, pelo índice de acidez, né? A gente precisava de um óleo com índice de acidez muito alto, a gente não conseguia obter o óleo com índice de acidez muito alto. Índice de acidez muito alto caracterizaria ácidos graxos livres, né? E aí a gente só precisava, temperatura ambiente, colocar a base e eu formaria sal de ácido graxo. Não foi isso que ocorreu, tá? Depois, com a ajuda do professor Paulo, de novo, né? Eu já estava aqui em Marabá, ele comentando comigo, ele falou, Denilson, aparentemente, a reação de hidrólise, ela é não reversível, ela vai avançando, né? E com o tempo, mesmo que você deixe a temperatura ambiente, ela vai avançando e vai acontecendo, tá? Perfeito, obrigado pela dica, professor. Então, eu vou envelhecer os olhos, entendeu? Eu vou deixar ali em contato, né? Vou deixar ali em contato com a base e o óleo, né? E vou deixar ali, vou armazenar e vou fazendo teste de microflotação à medida que o tempo vai avançando. Chamei um aluno para fazer esse trabalho, né? Precisava que fosse feito. Eu pedi para ele fazer de 3 em 3 dias, né? Não pude acompanhar assim, muito em cima, ele acabou fazendo 3 testes. No primeiro, duplicata, né? Triplicata, enfim, foi feita repetições em várias concentrações. Acabou fazendo no primeiro dia, no 15º e no 30º. Mas se vocês notarem aqui esse gráfico, ele dá uma esperança, gente. Olha só, 5, 10, 20, 30, 40, 50 miligramas por litro de concentração, tá? No primeiro dia, né, principalmente esse 40 aqui, ó, foi muito baixo. No 15º dia, houve uma flotabilidade muito alta, isso aqui é microflotação, tá, gente? De apatita. E no 30º dia, um valor significativo, a mesma coisa que no 20 miligramas por litro, tá vendo? Então, uma esperança, né? Imagina aí, a gente envelhecer, né? E aí, por isso que eu falei, vocês podem me questionar isso aí, tá? E dizer, não, professor, isso aí é loucura, né? Mas olha só o título da palestra, gente, flotação de minérios, possibilidades, desafios, tá? A gente não tem que ficar com medo de testar coisas, principalmente na pesquisa de laboratório, tá? Uma coisa é colocar a nível industrial um teste aí, tem que ter muito cuidado, tem que saber o que está fazendo. Eu lembro que o professor Toninho, que é o nosso mestre aí, o cara que respeito muito, inclusive ele vai vir no evento, já eu falo no evento que a gente vai fazer aqui em Marabá. Um dia eu fui perguntar para ele, professor, mas se eu fizesse, eu não lembro exatamente o que era, mas ele falou, Denilson, o tubo de Halleyman é seu, a célula de flotação é sua, o experimento é seu, você faz o que você achar que deve fazer.
entendeu? E aí, né, eu voltei com essa concepção. Então, faça, gente, né? Tem que fazer. Até porque aquela máxima de cada minério é um minério, ela existe mesmo, tá? Às vezes, dentro de uma mesma mina, né, existe frente de lavras com composição de química, grau de cristalinidade totalmente diferente, tá? Então, fazer teste, tá? Beleza, então a ideia era, ó, imagina aí na indústria, né, que nem vinho, né? Falei, vou envelhecendo os barris ali, falei, olha, isso aqui está pronto. Qual é o tempo que eu devo pegar esse reagente coletor para usar no processo? Olha, isso aqui está com 45 dias, está envelhecido, pode pegar aqui e está pronto. Entendeu? A gente brincava isso aí, falei, professor, isso é loucura, alguns alunos. Falei, não, mas vamos fazer. Então, foram resultados, assim, até animadores, tá? Com o envelhecimento desse óleo, graças a sugestão aí do professor Paulo Brandão, tá? Um outro teste que nós fizemos, né? Porque lá na Mina do Sossego, e aí foi em conversa com o Giovan, que está aí, eu agradeço, Giovan. Teve um aluno que perguntou numa visita, ele falou assim, vocês utilizam óleo diesel aqui como auxiliar de coletor? Aí, sim, utilizo. Bom, óleo diesel é uma substância apolar, gente, tá? E aí o aluno veio com aquilo, ele falou assim, professor, e se a gente utilizasse óleos vegetais para fazer o papel do óleo diesel? Eu falei, vamos testar. Aí com a ajuda do Giovan, que está aí, a gente fez um trabalho, acho que foi o Raulin que fez, que inclusive hoje é professor também na Universidade Federal de Mato Grosso, está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Nós testamos, né, óleo de palma, já é uma outra espécie que tem uma empresa aqui chamada Agropal, produz biodiesel, manteiga, margarina, a partir do óleo de palma. Desculpa, gente. Então, nós testamos como extensor de cadeia, tá? Auxiliar de coletor. Claro que mantinha o xantato, adicionava ali para verificar. E aí, aqui as quantidades, gente. Ó, 60, aqui, ó, o experimento padrão, aqui óleo puro, tá? Óleo diesel, o óleo de palma esse escuro e óleo diesel esse cinza, tá? Aqui os óleos puros, aqui 60 gramas por tonelada, 80, 100, 120 gramas por tonelada, tá? Então, olha só, né? Houve equivalência aí nos resultados, tá? Muitas vezes até o óleo de palma superando aqui no teor, tá? Isso aqui é teor, tá? De cobre. Só flotação RUF também, tá? Em alguns casos superando aqui, ó, 120 gramas por tonelada, superou bastante aqui, né, o teor de cobre. No entanto, a recuperação ali não foi muito boa, tá? Mas pode ser equiparável, pode ser que a forma de adição, a forma de emulsificar, né, que foi emulsificado, pode ser por agitação mecânica, pode ser por quimicamente, né, a emulsificação, então a gente não aprofundou, assim, mas foi uns resultados, assim, bem interessantes, tá? Inclusive, esse artigo, ele foi apresentado, se eu não estou enganado, num evento internacional, tá? E aí eu já quero agradecer aqui o Giovan, que teve uma grande contribuição nesse trabalho aqui. Bom, a gente chegou a fazer também, gente, aqui, né, como novas possibilidades. Flotação do jaspilito. Jaspilito hoje é estéreo aí em Carajás, tá? Ele é um material muito duro, tá? Inclusive atrapalha demais aí, né? É uma faca, né? Quando cai numa tela de peneira, corta, né? Então, a gente conversando, né, com os egressos, falando assim, qual o minério de Carajás, lembrando que Carajás não é feito a concentração, tá, gente? Qual o minério de Carajás que se um dia exaurir, claro que vai exaurir, né? Mas quando exaurir, qual o minério de Carajás que tem grande chance de ser concentrado por flotação? Aí, jaspilito. Então, manda para cá. Então, nós fizemos
teste de flotação de jaspirito, né? Aí foi com reagentes convencionais, né? Eu acho que tem em torno de 43% de ferro, tá? E uma quantidade significativa de quartos, então nós fizemos a rota convencional, né, utilizando amina e amido, né? E houve resultados satisfatórios também, gente, tá? É uma ideia aí que pode ser concretizada no futuro, claro, quando existirem equipamentos assim, que consigam fazer a combinação eficiente do jaspirito, que de fato hoje é um desafio, tá? A gente tem também a possibilidade, né, de flotar bauxita, né? Claro que é um desafio, né? É um desafio, porque existe uma aí me perdoa, Giovanni, se eu falar, o Giovanni está trabalhando na Hidro, né? Existe bauxita com alto teor de alumínio, né? Com teor aceitável de alumínio, mas com sílica reativa abaixo de 4%, se eu não estou enganado. Se eu tiver, você pode me ajudar depois aí, Lohane, Giovanni, tá? É isso Tem, mesmo, professor. tem uma bauxita, tem uma bauxita que eu não lembro se é BNC, tem uma camada ali, uma espessura relativamente alta, que ela tem um alto teor de sílica reativa. Por isso, e como atrapalha o processo Bayer, não é enviado lá para Barcarena, né? Então, um tempo atrás, houve essa ideia, e eu já vi que o pessoal da Unifal, André, a Daniela Horta, inclusive, vai apresentar um trabalho de flotação de bauxita deles lá. Tá? Eu estou curioso para saber. Mas já nos veio e já foi tentado isso, gente. O Arthur Pinto Chaves fez isso com os alunos dele lá na USP, tá? É, assim, aparentemente, na época, não tiveram resultados tão satisfatórios, mas ainda fica como, eu digo, velha nova possibilidade. Tipo, a gente pode retomar, né, essa possibilidade de retirar a sílica reativa por flotação, por que não? Né? A gente tem a mina, que é um coletor eficiente para sílica, então a gente pode tentar essa possibilidade. Outra possibilidade que surgiu recentemente, e também já foi tentado lá atrás, mas o grande desafio aí, que são partículas muito finas, tá? É retirar anatásio, né, que é um óxido de titânio do caulim. Tá? Aqui na região nordeste do Pará, a gente tem caulim, e o caulim hoje é muito utilizado na indústria papeleira, né, na indústria de papel, como cobertura ou carga. Então, ele precisa ter um grau de alvura, e aí, se tiver alguém do caule, me perdoe se eu tiver usado, pelo menos de 90% a 92%. Alvura é quanto está, que seria o alvura, desculpa, gente, estão me ligando aqui insistentemente, já já eu atendo. Então, eu preciso de uma alvura ali, né, específica, tá? Eu não vou chutar qual é essa alvura. Mas o óxido de titânio, e óxido de ferro também, mas o óxido de titânio é o principal responsável por baixar essa alvura. E no nordeste do Pará, né, ali na região onde funciona uma empresa chamada Imerys, né, nós temos, né, um caulim que ele não é aproveitado justamente por essa baixa alvura. Mas já foi, assim, bem antes, já foi mostrado que o que causa esse abaixamento da alvura é o anatásio, que é um óxido de titânio. E o anatásio ele pode ser flotado com hidroxamato, entendeu? Ele pode ser flotado com hidroxamato. Então, é um projeto que eu estou conversando com eles para fornecer as amostras, né, para que a gente tente retirar esse anatásio. Foi tentado também lá atrás, por isso que novas, entre aspas, possibilidades, tá? Bom, aqui, gente, para fechar, tá? A mensagem que eu quero dizer é que para quem está atuando aí na área de flotação é um mundo, ninguém conhece, né? Claro que há mestres aí que a gente precisa tirar o chapéu, precisa respeitar, como o professor Arthur Pinto Chaves, professor Toninho Pérez, né? Laurindo, lá na USP, né? São os mais antigos aí. Professor Baltar, então, tem um livro sensacional sobre flotação. A última edição dele, para mim, é uma das mais completas obras de flotação do mundo, sem exageros, tá? Porque ele foi, assim, melhorou bastante a partir da segunda edição.
E, assim, é uma obra que quem trabalha com flotação deve ter ali na cabeceira, tá? Mas, assim, gente, flotação é um mundo. Então, novas possibilidades sempre estão surgindo. Eu acho que o desafio hoje, né, é flotar material cada vez mais fino. Esse caulim, por exemplo, que a gente pretende desenvolver, vai ser um desafio, porque é material muito fino, né? Então, flotar fino é sempre um desafio muito grande, né? Mas, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente tente, pesquisa, como o professor Toninho me falou lá no doutorado, pesquisa é sua, você pode fazer o que você quiser dentro do laboratório, você pode fazer qualquer tipo de tentativa, e quanto maior o desafio, né, se houver resultados satisfatórios, a felicidade é maior, tá? Aqui eu quero mostrar o nosso laboratório usina de tratamento de minério da Unifesp. Hoje a usina, a Lohane vai, vai perceber aí que está bem mais antiga, né, Lohane? Tá bem mais suja agora, né? Já usamos bastante, mas nós temos aqui do lado direito um laboratório de tratamento de minério que chama e o complementar dela, que seria a usina. Tá? São espaços relativamente pequenos, a gente está tentando, né, recurso para ampliar esses espaços, tá? Para que a gente consiga fazer mais estudos de flotação aí. E aí eu, antes de terminar, gente, de abrir a palavra para os questionamentos, sugestões, perguntas e até críticas, tá? Eu quero convidar todos, né, para o nosso Encontro Nacional de Tratamento de Minério e Metalurgia Extrativa, que já está em cima esse daí, né? Vai ser de 25 a 28 de setembro, lá em Búzios, né? Vai estar todo mundo lá, né? Eu, o professor André, Giovan, que está aí com a gente, vai estar lá apresentando o trabalho, tá? E em novembro, tá? Eu acabei não colocando a data, só peguei a logo, mas vai ser 10, 11 e 12 de novembro. É um evento que ainda está iniciando, olha só a diferença. O ENTIM é o 29º, aqui é o nosso segundo, tá, gente? É um evento que nós criamos em 2019, junto com os alunos, assim, a gente envolve aqui todos os alunos, no último nós envolvemos 30 alunos, e a ideia é não contratar, não, cerimonial, não contratar empresa de organização de evento, a ideia é pôr os alunos em contato, né? A Lohane participou do primeiro, ela está aqui com a gente, então é desenvolvimento profissional mesmo, é o aluno sair daqui e saber como que organiza, pelo menos ter uma ideia, uma boa ideia de como organiza um evento de grande porte. No último evento foram 520 inscritos, né? Chegou quase 600, com 48 palestrantes que nós trouxemos. O professor André estava, Arthur Pito Chaves estava, bom, acho que o Baltar não veio, mas o Arthur Pinto Chaves, o professor André, Carlão lá de Ouro Preto estava. E esse ano vai ser nos dias 10, 11 e 12 de novembro aqui no Centro de Convenções. A gente não faz nem na universidade que não temos capacidade para suportar a quantidade de pessoas que normalmente, pelo menos no primeiro, participou. Não fizemos durante 2 anos, 19, 20, 21, agora 22, não fizemos por causa da pandemia e a ideia é fazer esse evento sempre presencial, tá? E está confirmado, olha só, está confirmado o professor Antônio Pérez, é o Toninho Pérez, ele vem, professor Arthur Pinto Chaves vem novamente, a segunda vez dele, o professor Laurindo Leal, lá da USP, também confirmou presença. Professor Baltar confirmou presença. Professor André, que é esse cara aí sensacional, pesquisador internacional, vem também. Professora Helenice, também da UFCAT, que é a esposa do professor André, vem também. Então, gente, não percam, viu? Quem mora mais pro lado de cá, 10, 11, 12 de novembro, tá? E se ainda der tempo, vão no Entime, né? Ainda dá tempo, 25 a 28 de setembro, agora lá em Búzios. Claro que Búzios tem muito mais locais para passear, mas Marabá a gente consegue fazer um negócio bem legal aqui, proporcionar um evento e momentos de concentração também muito bons, tá, gente? Era isso. Muito obrigado e estou aberto aos questionamentos e às sugestões, enfim, comentários, viu, André? Desculpa se eu extrapolei muito tempo aí de apresentação programado.
Amigo, não extrapolou nada, fica tranquilo. Só temos que te agradecer, Denilson, pelo tempo e pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente. Aqui, antes que eu me esqueça, né? Escrevi aqui do lado, o Paulo e a Silvia estavam presentes também, né? Paulo e Silvia, Isso, os organizadores do Entime desse ano. exatamente. Então não podemos esquecer deles. E o Ortega estava presente também, tocando violão, né? O Ortega, o Ortega. Cara, ele Pois é, tá então, assim, doido para vir. Vamos tentar trazer toda aquela galera de novo, vai ser muito bom. então, assim, para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do primeiro Coama, participem do segundo. Foi um evento realmente excelente e, e trazendo essa turma de peso. Ó, o primeiro Coama teve noite de autógrafos com o livro novo do CETEM. Quem sabe não traz também para noite de autógrafos aí do Baltar, ó, né? A Pois segunda edição é, do livro do seria Baltar, ótimo, seria excelente. com certeza. Denilson, deixa eu abrir aqui para as perguntas, então. Já temos pessoas com a mão levantada aqui. Giovana, fica à vontade. Tá? Desculpa, Giovan Oliveira, fica à vontade, tá? Ô, professor, obrigado. Ô, professor, primeiro, dar os parabéns, tá, pela excelente aula que você deu. Me parece uma aula mesmo, você fez um review aí da sua carreira, né? O quanto contribuiu para você e quanto você está trazendo isso para a gente. Então, parabéns mesmo. Assim, o tempo até voou. Confesso que assim, passou rapidíssimo o tempo. Que pena, né? Depois a gente troca outras ideias que não cheguei a ver todo o seu trabalho, mas acompanhei alguns mais assim recentes, né, que a gente fez lá no Sossego. E parabéns também pelo, assim, você falou uma coisa que eu tenho como filosofia também, que é a questão de estudar, né? Estudar não sai caro, né? Estudar é de graça, é o melhor investimento que você faz, é o investimento mais rentável possível, né? Ou você se transforma, ou transforma inclusive a sociedade que você está, né? Então, cara, assim, parabéns pela sua visão, quanto você realmente saiu fora da caixa para expandir os estudos. Você só achei que você pegou pesado e no açaí, que o açaí tá caro, professor. Já ia falar que é inviável esse estudo açaí, você ia arrumar confusão com a gente que é paraense. É, e para isso, aí, Confusão. Mas é, porque eu vivi muitas dificuldades, por exemplo, com fornecimento de reagentes, porque a maioria dos reagentes importados de flotação, e a gente tem na Amazônia assim, uma gama de possibilidades, né? Em que, a partir de estudos igual aos que você fez, abre essas possibilidades, né? Lógico que precisa de um investimento de políticas públicas, né, para contribuir com incentivar que tenha esse fornecimento, porque a gente sabe que exige um grande volume de insumos, né, para produzir esses reagentes, mas tudo começa da possibilidade, né? Tudo começa do estudo, igual você fez, né? Eu me recordo de um estudo que a gente chegou a fazer também de amido, em que a gente substituiu o amido de milho pelo amido de mandioca, que a mandioca, assim, ela, além o amido tem propriedades físicas muito melhores, né, do que a físico-químicas do que a mandioca do que do milho, mas a gente emperrou justamente depois numa possibilidade de fornecimento em grande escala, né? Mas tudo parte do estudo, e parabéns aí, tá, professor? Mas eu tenho uma pergunta: como é que você enxerga assim o futuro da flotação, né? Porque a gente vem, ela meio que, quando a gente vai falar, ela precisa de barragens, né? Lógico, a gente está evoluindo para reduzir o número de barragens com processos de filtragens, mas também a gente vai empobrecendo os teores, né? As reservas. Então a flotação acaba meio que, poxa, eu preciso da flotação para esses baixos teores, mas eu tenho a questão da barragem também, que eu exijo uma quantidade de água considerável para fazer um processo de flotação. Como é que você enxerga esse futuro da flotação, em termos até de tecnologia, para que eu possa ter uma flotação, digamos assim, com altas concentrações de sólido, que eu exija menos de barragens? Você tem, assim, como é que você enxerga, professor? eu vejo muito, Giovan, assim, eu acho que é reversível essa questão
né, da separação sólido-líquido, deposição de rejeito não ser, né, na forma de pasta mineral, por exemplo. Eu acho que está caminhando para isso, sabe? Mas, assim, eu vejo também que a gente poderia trabalhar no sentido, né, na linha que eu gosto, que seria reagentes alternativos menos danosos, digamos, ao meio ambiente. Por exemplo, eu acho que o xantato, né, apesar de ele ser consolidado, né, mas o xantato ele causa um dano danado, sabe? Você já trabalhou com xantato, Giovanni? Você sabe que até o odor dele, né, é prejudicial, principalmente aos operadores, às pessoas que trabalham em prol. Então, eu acho, né, inclusive, assim, eu tenho muita vontade de testar, porque a maioria da flotação de sulfeto utiliza, normalmente é uma combinação, Giovanni, você pode até esclarecer aí, é xantato e um ditilfosfato, por exemplo, né? Uhum. O xantato é menos seletivo, o ditilfosfato é mais seletivo. Será que a gente não conseguiria um reagente, né, mais amigável, ambientalmente mais amigável para substituir esse xantato, entendeu? Eu acho que vai muito por aí, assim, nesses dois sentidos. Desenvolver reagentes ambientalmente mais amigáveis, né, ao meio ambiente, principalmente, e desenvolver aí o pessoal aí da separação sólido-líquido, desenvolver técnicas mais, vamos dizer, mais baratas, talvez, para pasta mineral, para mim, seria o futuro, tá? Mas eu jogo aí também a bola para o professor André, que tem muita experiência nisso. Inclusive, Giovanni, eu queria falar que o professor André, ele tem também várias pesquisas, né? Ele poderia muito bem falar aqui também a noite toda de flotação, e tem várias pesquisas com espécies do cerrado, entendeu? Fez vários testes. A professora Legal. Helenise, que é a esposa dele, fez teste também com amido alternativo, não foi isso, André? Né? Então, Então, essa Denilson, galera aqui, a gente tem feito muitas maluquices aí, tentando chegar a algum resultado bom aí. o Denilson nos inspirou, né? Vamos começar falando a verdade, né? O Denilson foi a inspiração para a gente começar essa pesquisa com frutos do cerrado. Nós começamos com o piqui, tá? E aquilo que o Denilson falou que eles estavam vendo e que o Paulo Brandão colocou para ele, bom, a gente mostrou isso em 2012, tá? Em 2012, a nossa aluna aqui na época de mestrado, a Tatiane, ela estava fazendo flotação em tubo de Halleyman, tudo que o Denilson falou de extração de óleo, nós passamos por aquilo tudo, né? E aí foi bem interessante que ela morava em Goiânia e ficava aqui em Catalão para fazer os testes dela, Denilson, assim, bem rapidamente também, né? E aí o que acontece? Um dia ela fez os testes de flotação, chegou chateada, professor, a flotabilidade foi pequenininha, assim, 10% e tal, e foi embora, né? Aí, passado aí o final de semana, ela voltou e foi flotar, e ela chegou lá feliz, cara. Agora deu certo, flotou e ela pulava e tal. Eu falei, Tatiana, mas só uma pergunta: o que você fez de diferente, né? Ela falou, não, fiz nada, a mesma coisa. Aí eu falei, então pode parar de ficar feliz e começar a pensar assim: o que mudou? Por que antes não flotava e agora flotava? E aí, assim, indagando, ela falou assim: a única coisa diferente que eu fiz foi pegar o óleo saponificado, guardar no meu armário, ir embora para o final de semana e voltar na segunda-feira. E aí nós mostramos que o óleo tem que maturar, né? E aí nós testamos além do piqui, né, a macaúba, tanto castanha quanto polpa, o pinhão manso, e aí fomos para a bioflotação e todos eles precisam de maturação, né? Se não maturar, não tem recuperação alta. Mas sim, o doutorado da Helenice, também aluna aí do Toninho Pérez, né, foi substituindo o milho pelo sorgo. E depois nós orientamos a Débora, aqui nossa aluna de doutorado, substituindo pelo milheto. E todos tiveram resultados muito interessantes e na linha do que o Giovan falou, né, de buscar produtos que estejam aí disponíveis no mercado a ponto de atender as minerações, né? Assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu acho que o Giovan falou muito bem, é que se a gente pegar a cidade de Itabirito, em Minas Gerais, ver o nome da cidade, né? Itabirito. Itabirito tem cerca de 50 mil habitantes. E só uma mina da Vale lá, a mina do Pico, o consumo de fubá, de milho, seria suficiente para alimentar a população com meio quilo de fubá por dia. Né? Isso é o consumo de fubá de milho diário na Vale, na mina do Pico. Então, assim, fazendo essa análise, a gente vê o tanto que gasta, né, Denilson? Então não pode ser um cultivar qualquer
que a gente não consegue substituir. Mas a pergunta dele de futuro da flotação eu ia te fazer, eu ia jogar para você aí, né? Mas assim, tem muita coisa para a gente desenvolver, né, Denilson? Graças a Deus tem muito serviço ainda pela frente, né? Assim, existe, a meu ver, né, é uma opinião minha, posso estar equivocado, existe ainda muitos paradigmas. Sabe aquele trabalho que alguém fez, a gente olha, pô, o Baltar fez isso, não deu certo, ou deu esse resultado, então nem tenta. Não, vamos lá, gente, vamos tentar, vamos refazer, né, conferir o resultado, testar novas variáveis, enfim. Mais alguém aí? Gilvan, muito obrigado, cara, pela Nada, participação. professor. Prazer enorme te rever aqui. Prazer é todo meu. Brevemente a gente está nos vendo lá em Isso aí. Bozo, né? Prazer é todo meu, viu, professor? Obrigado, professores, aí, pela resposta, tá? Acho que esse é o caminho mesmo, tá, professores? A gente ir para a sustentabilidade da técnica, né? Acho que não esquecer realmente que a gente depende, né, da mineração, e depende da flotação, depende da concentração. Os minérios estão empobrecendo, né? E a gente se tornar a flotação mais sustentável, creio que é o caminho, tá? Você citou o Xantato, até antes de eu passar a palavra, o Fabiano levantou a mão aí. Você citou o Xantato, a gente teve na época que eu trabalhava no cobre, uma dificuldade, assim, do Xantato, que ele é muito tóxico, né? O pessoal na China começou a bater forte, né, com essas questões ambientais, e o pessoal já estava recusando a transportar Xantato nos portos chineses. Então, a gente teve uma elevação exponencial de preços do Xantato, a gente não conseguia achar alternativas para substituí-los, tanto que virou uma corrida de tecnologias aí, de fornecedores de reagentes para substituir o Xantato, com alternativa de substituição do Xantato. Quando a gente achava alguém para fornecer Xantato, era naquelas fábricas chinesas mais corajosas, que tinha o pessoal corajoso de trabalhar, que quando você recebia um bag de Xantato, eu vinha com um macacão do chinês, um capacete do chinês, que é assim, totalmente fora de qualidade. E assim, olhar para dentro da Amazônia como uma possibilidade da flotação é um caminho, tá, professor? Obrigado e parabéns novamente. Agradeço, João. Fabiano? Opa, boa noite, pessoal. Queria só agradecer, queria agradecer de novo aí a palestra, muito boa mesmo, viu? Eu falo que eu estou começando a Brastor, na parte de equipamento e apanhando bastante, então isso, eu acho que essas palestras têm ajudado muito assim, a inteirar mais do assunto, né? Que eu fiquei bem longe da mineração. Você viu a foto da célula da Brastorno lá? Ah, lógico, partiu o Brastorno. Partiu o Flotlab, né? Mas André, eu vi seu e-mail lá, não deu nem tempo de responder, viu, cara? Agora aqui, o Denilson, né? Primeiro eu acho que agradecer também, muito, muito boa essa palestra sua, seu conhecimento aí no tema, que eu achei mais interessante, igual você comentou mesmo, a parte química sua, cara, você entende demais, assim, né, da química, eu acho que juntou os mundos aí, né, a seu favor. Aí só a dúvida, na verdade, até não sei se você chegou a testar isso, cara, porque teve uma vez que eu fiz um trabalho até com briquetagem, e o pessoal usa muito estearato de cálcio, que é um desmoldante na briquetagem, né? Aí eu lembro que quando a gente estava fazendo os testes, cara, deu a ideia da gente tentar fazer o estearato, né? E foi justamente como era uma gordura animal, tal, aí tinha que tentar saponificar ele. Como a empresa era de cal, né? Foi, pô, tudo a ver. Só que realmente não conseguia. A gente fez uns testes lá, não conseguia de jeito nenhum fazer a reação, né? Você chegou a tentar saponificar com cal hidratado ou cal virgem? Às vezes por conta de custo, né? Porque a soda é muito cara. Não tentei, Fabiano, mas já está anotado aqui. Você já fez isso, André? Não. Não, Denilson, a gente já fez essa saponificação a quente, a frio, né? Estudamos as duas. Mas, assim, tudo que a gente viu até hoje é que o sódio é necessário, né? E, honestamente, a gente precisa também dos OHs, né? Então, eu não sei se a gente colocar a cal virgem, né? Ela vai se dissociar, mas eu não sei se o cálcio seria realmente esse agente saponificante que a gente precisa. Tem que testar, tá? Teria que ser a cal hidratada por causa do OH, né? Mas
Agora a questão do sódio, eu acho que é por eu lembro que eu cheguei a ver uns materiais assim eu acho que tinha umas reações, tinha como fazer, né? Mas realmente eu não tentei lá, não consegui de jeito nenhum, cara. Aí eu falei, vamos. É o que o Denilson falou, a gente tem que promover a produção dos sais, né? O sal de sódio ou sal de potássio. E nesse caso da Calvirge, eu não saberia te dizer se a gente teria performance similar. Tem que testar, tá? Essa é sempre a premissa. Mas não vejo por que não, né? Testar é sempre interessante. Isso a gente pode fazer Na essa verdade, semana ainda. Dá para chegar no laboratório amanhã ou na sexta e o cal tem lá, né? Vamos colocar Calvirge e vamos ver o que dá, né? eu acho que você falou, foi com a hidratada mesmo, cara. Você falou por causa do OH aí, mas realmente a questão do sódio, eu lembro que eu tentei, mas não deu, cara, não deu. Aí, mas eu lembro que eu vi material explicando, né, tal, aí eu falei, pô, vamos tentar, mas não consegui chegar num ponto, não. Mas é importante a tentativa, Fabiano. Aquilo que Lógico. eu sempre incentivo, vamos fazer. Sim, Façam aí. com certeza. Se converter para sabão já é alguma coisa, né? Acho que a primeira coisa é ver se vai saponificar. E aí ver se virou sabão é fácil, só abrir o ar e ver se vai espumar, né? Mas vamos fazer o teste. Não, mas é isso aí. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Fabiano, pela participação. Denilson, e as partículas finas e ultrafinas, meu amigo? Como é que vocês estão encarando esses desafios aí em Marabá? Eu acho, André, que e agora essa proposta aí de flotação do anatásio, retirada do anatásio a partir do caulim, vai ser um grande desafio, sabe? Assim, eu imagino que a agregação, né? Eu não olhei ainda com detalhe o trabalho da Franciele, cara, mas a Ana Luísa me falou que foi um trabalho muito bom, sabe? Muito bom, mas eu acho que seria uma alternativa, mas eu vejo muita dificuldade, André, em fazer uma homoagregação, sabe? Muito difícil, porque como é que, assim, teria que ser um floculante, um coagulante muito específico ali, sabe? Muito seletivo. Talvez a dificuldade seja essa. Essa retirada do anatásio do caulim, como material muito fino, eu li algo sobre utilizar aquela flotação, não é por arrasto, é carreadora, entendeu? Que eles utilizaram partículas de calcita, né, para carregar junto as partículas de anatase. Então, é uma coisa que a gente pode tentar agora, sabe? Mas eu acho que o Capone, é o Capone que vem, O Fabiano eu quero Capone está aí assistir, André. 2 semanas, né? Depois do 7 de setembro, Me 14 de avisa setembro, que estará conosco. eu quero assistir, que eles têm estudado, assim, antes de ele vir para a indústria, lá com o Rubens, eles fizeram muito trabalho. E eu cheguei a ler muito, inclusive dissertações e teses desde lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Eles tinham um grupo que estudava só, né? Usavam condicionamento de alta intensidade, flotação extensora, né? Enfim, uma série de estratégias para tentar flotar fino. Então, quando ele vir, você me chama, me avisa que eu, sem dúvida, vou assistir essa palestra dele. Com certeza, acho que os desafios da flotação de ultrafinos, ela passa também pela hidrodinâmica do equipamento, né? Enquanto a gente estiver trabalhando com células mecânicas que trabalham em concorrente, a gente vai estar sempre esbarrando nesse problema de energia, né? De transferência de energia. Mas vamos ver o que... parceiro, André, só para a gente fechar, assim, fechar esse assunto, tá? Não estou querendo encerrar. O Jean Lozada, não sei se você já conheceu ele. Não. Ele é um professor que trabalhou muito tempo no CETEM, né, com flotação. Ele fez muito trabalho utilizando aquele equipamento lá deles, lá no Rio, que eu acho que é uma célula de flotação lá que eu não vou lembrar agora. Bom, ele fez muito trabalho e ele trabalhou também com flotação de fosfato, entendeu? E agora ele por isso que o Laurindo está vindo, que ele foi orientado do Laurindo, tá? Então e o Laurindo sempre atacou muito essa parte da hidrodinâmica, né?
Porque tem os dois lados. Eu sou engenheiro químico, eu vou mais para essa questão de química de superfície, interação partícula-bolha. Mas tem a parte hidrodinâmica que é super importante, né? A hidrodinâmica, aqueles números adimensionais, Reno, de Freud, é muito importante conhecer e determinar, porque a hidrodinâmica é muito importante. Então, a gente está meio que casando, ele quer muito fazer trabalhos de flotação, né? Mas levando em conta a hidrodinâmica desse sistema de flotação. Então, eu acho que vai dar bons trabalhos aí a nossa parceria, eu e ele. Olha, esse aí é o melhor dos dois mundos, com certeza. Eu acredito que vai vir muita coisa boa daí. Denilson, nós já estamos aqui chegando no teto aqui da nossa apresentação, do nosso momento aqui. Eu agradeço muito novamente pela sua participação. Já te convido a voltar quantas vezes você puder ou quiser e também estar presente aqui na apresentação do Capone em 2 semanas, tá? Muito obrigado, Denilson. Gente, uma boa noite aí para todos, tá? Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado, André, pelo convite. É sempre uma honra. O André é muito, muito prestativo. Tudo que eu preciso, cara, ele me auxilia, ele vem nos nossos eventos, sabe? Então, é sempre um prazer e é uma forma de retribuir, André, tudo que você faz pela gente aqui em Marabá também, tá? Muito obrigado pelo convite e agradeço também aí aos que ficaram até agora, né? Aí com a gente. E até o Jaime tá aí, cara. O Jaime chegou. Que beleza, Jaime. Tava quietinho, que eu não tinha visto, não. Você falou, eu tô vendo aqui mesmo. O Jaime Costa tá conosco aí, ó. Falar aí, pessoal, boa noite, Denilson, boa noite, André, boa noite, Giovanni, boa noite a todos aí. Eu falei com o Denilson mais cedo pela manhã, avisei para ele, tinha me convidado a saber da palestra, né? E eu falei para ele que eu já tinha um compromisso das 19 às 20, não ia poder assistir. Aí, saí do compromisso, entrei aqui, mas já peguei do meio para o fim. E flotação é um mundo, né? Então, é bastante coisa mesmo, viu? Parabéns. Trabalhou com bauxita, André. Escrubagem. O homem entende tudo de escrubagem. Mas parabéns, viu, Denilson, pela palestra. Parabéns, André, aí pelo evento, tá? Mais um parceiro lá em Búzios, hein? Eu já aproveito para convidar o Jaime para vir dar uma palestra para a gente também, viu, Jaime? Tá no radar, viu? Vai escapar não, tá? Tá certo, Denilson, mas eu que agradeço por todos os convites que você nos faz aí, o que pudermos prestigiar e cooperar com vocês em Marabá vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Pessoal, novamente, muito obrigado. Convido a todos vocês a estarem de volta conosco nas próximas palestras. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.